Olá, bem-vindo ao nono Soccer Experience. Meu nome é Leonardo Henrique Silva Fagundes. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Covid-19 em jogadores profissionais do futebol brasileiro, um estudo de caso. Trago aqui o roteiro de apresentação com a introdução, objetivo, método, resultados, discussão, considerações finais, contribuições e referencial teórico. Em relação à pandemia, o vírus SARS-CoV-2, responsável pela síndrome respiratória aguda grave, é o agente etiológico da Covid-19, uma doença respiratória de fácil transmissão que afeta os jogadores de futebol de todo o mundo. Estudos sobre o risco de transmissão viral associado a esportes de contato como o futebol durante a pandemia da Covid-19 ainda são incipientes. Mesmo frente ao retorno à prática do futebol, os cuidados e os protocolos de prevenção ainda devem ser respeitados, pois os jogadores eles permanecem em constante contato durante os treinos, durante as viagens, podendo disseminar o vírus. Evidências apontam sobre as consequências negativas da Covid-19, dentre elas o comprometimento das vias aéreas inferiores. Dessa forma, observa-se a relevância de se investigar os sintomas ocasionados pela doença. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi investigar a incidência e a prevalência dos sintomas da Covid-19 entre os jogadores profissionais de futebol em uma temporada esportiva. O estudo foi composto por 66 jogadores profissionais de futebol, com média de idade de 25,30 anos. Como critérios de inclusão, os indivíduos deveriam ser do sexo masculino, ter o contrato vigente com o clube, jogar e treinar pela mesma equipe. Em relação aos procedimentos de coleta, o instrumento utilizado foi o teste RT-PCR Express, teste molecular anti-SARS-CoV-2, que foi realizado através da coleta de suave nasofaringe por um profissional de enfermagem, no qual foram realizados antes das partidas oficiais que a equipe disputou durante as competições. Já o delineamento do estudo foi feito durante 9 meses, no qual os jogadores foram monitorados em 2 competições de nível nacional. Foram realizados 763 testes entre as 33 partidas oficiais. Os sintomas foram relatados e registrados no prontuário médico do clube, no qual 25 jogadores foram diagnosticados com Covid, sendo 12 assintomáticos, ou seja, não apresentaram sintomas, e 13 sintomáticos. Em relação à análise dos dados, foi feita através da estatística descritiva, com porcentagem e o teste Q quadrado. Os dados coletados foram analisados no pacote estatístico SPSS, versão 25. Em relação aos resultados, foram diagnosticados 25 jogadores, correspondendo a 38% da equipe com Covid-19. Após a primeira contaminação, 5 jogadores foram infectados novamente. Jogadores assintomáticos foram 12, correspondendo a 48%, e 3 jogadores manifestaram um ou mais sintomas, representando 52%. Nenhum jogador necessitou ser internado. Nesse primeiro quadro, apresenta os principais sintomas relatados pelos jogadores. Dentre eles, a cefaleia com 32%, a febre com 20%, a perda de olfato e paladar com 16%, a dificuldade na respiração e o cansaço com 12%, dor nos olhos e tosse com 8%, vômito e diarreia com 4%. Já nessa tabela, apresento a incidência dos sintomas apresentados pelos jogadores profissionais de futebol, no qual se destacam a cefaleia, a febre e a perda de olfato e paladar, que tiveram uma diferença significativa em detrimento aos outros sintomas apresentados
pelos jogadores de futebol. Registrou-se no presente estudo 25 jogadores com Covid-19, representando 38% dessa amostra. Em 2021, o percentual de infecção na população brasileira foi estimado em aproximadamente 10%, ou seja, 21,3 milhões de casos confirmados em uma população de 213,6 milhões de pessoas em 2021, de acordo com os dados do IBGE. Por fim, o número de casos na equipe foi elevado. Em relação às considerações finais, a prevalência de casos da Covid-19 na equipe investigada foi alta em relação à população brasileira. Conclui-se que a cefaleia e a febre, além da perda de olfato e paladar, foram os sintomas com maior incidência entre os jogadores profissionais de futebol. Aqui trago algumas sugestões para o contexto prático do futebol. Identificar os malefícios causados à saúde dos jogadores de futebol, tendo em vista que esses indivíduos praticam atividades em alta intensidade, o que pode comprometer o sistema imunológico desses jogadores, tornando-os susceptíveis à contaminação do vírus. Além disso, auxiliar o retorno seguro à prática esportiva e ao esforço físico completo após a infecção. E oferecer um direcionamento na prescrição e modulação das cargas de treinamento, que podem auxiliá-lo no retorno seguro, tendo em vista que a Covid-19 é uma doença que pouco se sabe ainda sobre os efeitos que ela causa no sistema fisiológico, imunológico do jogador e como isso pode acarretar durante a carga de treinamento. Aqui apresento o referencial teórico utilizado nessa apresentação. Muito obrigado.